Muito obrigado, senhor presidente Dário Berger, eminente representante do Estado de Santa Catarina. Cumprimento a todos que nos assistem nesse momento, aqui nas galerias, a toda a imprensa e também que nos acompanham pelas redes sociais e também pela TV Senado. Senhor presidente, o Tribunal Regional Federal confirmou a condenação do ex-presidente Lula, fixando a pena em 12 anos e 1 mês de prisão. Agora, condenado em segunda instância e inelegível, o Lula insiste em andar pelo Brasil afora com uma caravana. Óbvio que as perspectivas de Lula candidato não guardam relação com a realidade dos fatos, a menos que se resolva rasgar todo o ordenamento jurídico, lei de ficha limpa, rasgar a legislação eleitoral e tudo mais. Já disseram que cada um pode ter sua versão para fatos, mas não pode ter seus próprios fatos. É aquela coisa, a sua excelência, os fatos. É aquilo que a gente já dizia durante o impeachment. Se tem um cadáver no meio da sala, senador Dário Berger, pode ter 1000 versões, mas existe um fato ali. Tem alguém morto na sala. E aí vem várias perguntas. Quem matou e quem é responsável por aquele cadáver ali? O fato é que na trajetória dele existe, não é um cadáver não, existe vários cadáveres. Existe uma Passadina, existe um Abreu Lima, existe um Porto de Muriel, existe Angola, existe uma vasta casta de acontecimentos que acabaram com o seu portfólio, com o seu crédito, ou seja, um rosário de fatos que lhe trazem problemas. Bom, como se enfrentaria uma situação dessa? Como se enfrenta um negócio desse? Um processo se enfrenta, qualquer aluno do primeiro ano de Direito sabe que se enfrenta. Você contrata um advogado e você começa a tentar desconstruir as teses das acusações. Só que são tantas, e as provas são tantas, elas se derramam como aquela barreira de Mariana, que já não tem mais o que fazer. E aí você parte para quê? Para o coitadismo. Você passa a dizer, o ex-presidente é um perseguido. Mas a grande realidade dos fatos é que a flauta do Partido dos Trabalhadores e do presidente Lula, ela não encanta mais. Ela não encanta mais. Por onde ele passa, ouve o povo brasileiro, o povo trabalhador, aqueles que acordam cedo e dormem tarde para ganhar a vida honestamente, fica revoltado e praticamente ignorá-lo. A única sorte que ele teve nessas caravanas foi que agora, no Rio Grande do Sul, algumas pessoas resolveram jogar ovo na caravana e isso trouxe alguma notoriedade para a sua caravana. E por isso que eu peço aqui às pessoas, deixem Lula fazer sua caravana. Deixem Lula passar. Deixe ele falar o que quiser. Essas mentiras todas já foram ditas, todo mundo já sabe o que é. Esse debate tem que ser feito não da forma que tem que ser, que eles querem. Porque o que o PT e o Lula quer é justamente isso, passar por coitado. Então, gente, aonde ele chegar, deixa ele fazer o comício dele. Deixa ele fazer o comício dele. Vai ter 3 ou 4 lá. Se eles tiverem dinheiro para mortadela, vai ter mais gente. Senão, não vai ter ninguém. Mas se houver uma cusparada, eu digo cusparada porque eles gostam muito de fazer isso. Zé de Abreu, Jean Willis. Mas se tiver uma cusparada, eles vão usar isso aqui nessa tribuna, vão usar em tudo que é lugar para se passar por vítimas. Para se passar por cuidado. Porque sabe qual é a tática dessa gente? A tática é o seguinte,
eles irritam o adversário, eles xingam os adversários, eles humilham os adversários e esperam a reação. Quando as pessoas reagem, senador Dario Berger, quando as pessoas reagem, eles rotulam. Rotulam de que forma? Aí chamam de fascista, aí chamam de nazistas, e por aí vai. Feito isso, eles começam a se vitimizar e se sentir coitados, e dizer que a democracia está sendo afrontada, e que o Brasil é um país de ódio, e que o Brasil está sendo destruído pelos nazistas e pelos fascistas. Conversa fiada. O brasileiro não gosta de violência, não. Graças a Deus e graças e sorte do PT que o Brasil é um país pacífico. Porque do tempo que esse governo está tentando transformar isso aqui numa Venezuela, nosso povo é muito pacífico. E olha, eu anseio como nunca que esses tiros que foram dados no ônibus, que seja descoberto o autor. Por duas coisas. Porque, primeiro, que se esse tiro, quem deu, se o autor foi fora do staff petista, o sujeito é de uma burrice relinchante. Eu vou dizer de novo, é de uma burrice relinchante. Não entende nada de política e realmente tem que ser preso, tem que ser enquadrado em todos os artigos possíveis, porque gente desse tipo não pode nem passar perto de política. Nós temos tudo na mão para vencer isso no debate. Mas é por isso que eu anseio pela investigação desses tiros, senador Dario Berger. Porque eu não acredito em bruxas, mas dizem que elas existem. Então vamos esperar a investigação. E eu espero que a polícia possa fazer uma investigação mas muito séria. Eu digo isso, senador Dario Berger, porque eu trabalhei 20 anos na polícia e por diversas vezes acabei, infelizmente, participando de tiroteios. E existe diferença quando você atira num carro em movimento e num carro parado. Você tem que considerar a velocidade do carro. E dificilmente o buraco da munição ele fica 90 graus. Porque tem o movimento da viatura, tem o movimento do carro. Deem uma olhada na foto daquele ônibus lá. O tiro é 90 graus. Então, assim, a menos que o carro tivesse a 10 por hora. Mas vamos esperar as investigações, não vamos nos achebar, não. É o que eu digo. Seja lá quem for quem atirou, tem que ser punido. Tem que ser punido. Não dá para dizer, mas o PT instigou o ódio. Olha, se você não consegue fazer o debate na base dos argumentos, você não está preparado para a política. Então, como eu disse, senador Dario Berger, o fato é que a flauta não encanta mais e por onde ele passa já não arrasta multidões. E eu sei que isso deve incomodar muito. Mas eu digo o seguinte, eu tenho que dar o braço a torcer. Eles nos surpreendem. Eles nos surpreendem porque cada dia é uma coisa nova. E nos surpreende pela falta de rubor total e pela incoerência das coisas. Veja bem que há pouco tempo teve umas exposições que estavam levando crianças do 1 a 4, do fundamental, para ir assistir uma exposição que tinha figuras extremamente controversas, tipo um negro sendo currado por 2 brancos, figuras extremamente, que eu não vou aqui estar repetindo, mas uma exposição para adultos, com conteúdo que aquilo era para adultos. Mas não, em nome da cultura e tudo mais, levaram as crianças e eles defenderam aqui a liberdade artística. Disseram que o que nós estávamos querendo fazer aqui era censura, porque nós
Nós defendíamos a classificação do conteúdo. E babaram, vociferaram aqui, trouxeram artista aqui no Senado dizendo, estão querendo cercear a cultura. E aí o que estão fazendo agora? Estão criticando o Zé Padilha e o Netflix, senador Dario Berg, porque lançaram a série O Mecanismo. E porque a série narra os fatos que aconteceu nos últimos anos no Brasil. Querem censurar o Netflix. Se a ex-presidente Dilma e Lula não gostaram da série, eu digo o seguinte, eu não assisti ainda. Mas se eles dois não gostaram, gente, olha, eu já indico, é uma boa pedida. Eu já aconselho a assistirem a série. Mas o Lula não é razão da minha fala. Minha fala, senador Dario Berg, é sobre o futuro, sobre otimismo, sobre as propostas para virar essa triste página da nossa história. Meu otimismo decorre da certeza de que nunca antes na história do Brasil o eleitor esteve tão ciente do poder que tem em suas mãos. Eu digo isso porque eu fui agora de Vila Rica, lá no Nordeste de Mato Grosso, e andei o Araguaia quase todo. E eu via que as pessoas estão interessadas, sim, em olhar o perfil dos candidatos, e elas estão muito antenadas com o que está acontecendo. Eu encontrei catarinense, senador Dario Berg, relembrando da extraordinária administração que Vossa Excelência fez lá em Florianópolis. E falo isso aqui com muito gosto, porque fiquei contente de ouvir catarinenses lá em São Félix do Araguaia me contando isso. E queria lhe parabenizar por isso. Mas esse otimismo vem da convicção de que nossas instituições estão funcionando e que a população acompanha tudo com muita atenção. Não incentivo, senador Dario Berg, não incentivo, já disse aqui, as ações feitas nas minguadas caravanas do Partido dos Trabalhadores. E conclamo a todos para irmos para um debate nas redes sociais, mas um debate não é agredindo, não. Não é agredindo, chamando de petralha, não é diminuindo, não é fazendo a cartilha do Partido dos Trabalhadores. É indo para o mérito da questão. É procurando os números. Por exemplo, vamos lá. O presidente tem saído por aí e tem dito que os ricos, que tudo que está acontecendo com ele é uma perseguição, senador Dario Berg, porque os ricos e a elite brasileira têm medo dele. E que ele é o candidato dos pobres, o candidato da pobreza. Tudo bem, sem xingá-lo, sem odiá-lo, vamos pegar esses números, vamos ver o período e ver se realmente foi assim. Vamos ver quanto a pobreza diminuiu nesses anos. Vamos ver se foi com essa pobreza que eles foram para a mesa. E aí você vai ver que não. Foram para a mesa, sabe com quem? Com as campeãs. Nós estávamos na CAI, e eu me lembro que Vossa Excelência estava lá, senador Dario Berg. Estava lá, na época, o presidente do Banco Central, o Bedini. E eu perguntava para ele o seguinte, qual foi o critério para que fossem escolhidas algumas empresas e feito tanto aporte financeiro para que elas se tornassem tão robustas ao ponto de vampirizar as outras? Cito, por exemplo, o caso da JBS, que ficou tão forte que ela acabou com as outras empresas concorrentes e fechou plantas frigoríficas pelo país inteiro, como é o caso de Vila Rica, no Mato Grosso, uma cidade que não é grande, uma cidade pequena, e que perdeu 700 empregos porque o JBS foi lá e fechou a planta. Mas o presidente do Banco Central respondeu o seguinte, bem, o critério foi o seguinte, pegamos ali as maiores empresas
e que foram escolhidas, chamadas campeãs, e nós fizemos esse aporte. Sim. É no olhômetro. Os companheiros, é o capitalismo do companheiro. Eu escolho alguns e vamos para cima. Então foram com os ricos que eles se sentaram à mesa. E eu não estou contra rico, eu não faço aqui a política da luta de classes. Nós precisamos de prosperidade. Mas ele dizia o quê? Que ele é o candidato dos pobres e que a elite e os ricos não querem que ele volte ao poder. Mas a gente precisa fazer esse debate, de mostrar a incoerência, de fazer o contraponto. Então, eu não tenho dúvida que nessa próxima eleição nós seremos testemunhas, senador Dario Berger, testemunhas privilegiadas da renovação política com qualidade. Renovação em termos de idade, não. Em termos de comportamentos, em termos da gente colocar no país pessoas que tenham comportamento à altura de conseguir governar o país. O eleitor já relegou ao esquecimento essas velhas figuras que levaram o Brasil à mais profunda crise da nossa história. No campo da campanha presidencial, nós já temos um pré-candidato, senador Dario Berger. Por acaso, ele acabou de entrar aqui no plenário. E que representa a excelente visão do futuro para o nosso país. Nós podemos fazer diferente. Sem nos limitar ao ódio dos extremistas, o que o país precisa, a esperança do povo trabalhador, que quer mais de um país melhor, é a linha do equilíbrio, da probidade, da boa gestão, da sensibilidade e empatia como povo. A radicalização que esse partido, que ficou 13 anos no poder, tenta pautar, é péssima para o país. Mas tenho certeza que o eleitor vai aproveitar a oportunidade histórica de reescrever nosso futuro com equilíbrio. E nós temos pré-candidato. Vossa Excelência, por exemplo, quando eu disse que lá em São Félix do Araguaia estavam relembrando da sua administração, senador Dario Berger, é porque o eleitor, as pessoas, elas guardam com carinho aquele que cuidou bem da sua cidade. Então, essas pessoas subiram no poder, tiveram o carinho da população brasileira, fizeram essa bagunça toda e agora se passam por vítimas. E é o que eu dizia há pouco, senadora Ana Amélia. Eles andam por aí fazendo a política do seguinte: irritam, xingam os adversários, fazem o diabo. E esperam reação. Quando as pessoas reagem, eles falam, eles rotulam. Nazistas, fascistas e tudo mais. E depois de rotular, pedem paz. Nós somos da paz. E aí você pega os vídeos de Stedley. Pelo amor de Deus, o que o Stedley falou esses dias, essa semana, sobre as pessoas que produzem. Poxa, eu fiquei ofendido porque eu sou filho de lavrador. Eu duvido que Stedley tenha puxado enxada, senão ele não estava falando aquilo. Então, aquele Wagner da CUT, o outro que falou ali no Palácio do Planalto, então são extremamente ofensivos, mas isso não pode. O Jean Willis cuspindo nos outros, o Zé de Abreu, eles podem tudo. Mas é o que eu estou falando, não vamos entrar no ódio deles. Nós vamos fazer esse debate, perguntar, escuta, vocês são candidato do pobre, mas por que a pobreza aumentou? Vocês diz que é contra os ricos, mas os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como no governo de vocês. Nós vamos começar a fazer esse debate. O PT não aguenta debate de mérito. Eles aguentam, até na justiça eles estão procurando as filigranas processuais para tentar se salvar, porque não conseguem enfrentar o mérito. Então, essa é a discussão que tem. Já encerrando, senhor presidente, concedo uma parte à senadora Ana Amélia. Senador José Medeiros, a gente percebe claramente uma forma de tratar as coisas conforme as suas conveniências. E assim, são os eros e vezeiros, os representantes do partido que esteve no poder por 13 anos, em tentar mudar, fazer a versão que eles querem. E aí criam esse clima de
tentar carimbar, tentar atribuir aos outros aquilo que os outros não fazem, mas que eles fazem, mas que eles dizem que só os outros fazem. Então, queria dizer a Vossa Excelência que quantos laboratórios de pesquisa, com pesquisa em áreas de ciência pura, na área da agricultura, foram destruídos, quantos laboratórios. Eu vi muito pesquisador e pesquisadora chorando, porque 7 anos de pesquisa com várias culturas, senador Medeiros, foram destruídas. É como se você pegasse um filho e jogasse à rua. E você jogasse um filho que você criou. Um pesquisador, numa pesquisa, dedica-se àquilo como se fosse um filho gerado por ele. E destruíram, incendiaram. E aí, como é que vão lá? Vão de rosto aberto, mostrando? Não, vão com o rosto tapado, com ataque do puro vandalismo. Quantas estradas foram fechadas, bloqueadas por protestos? Quantas? Quantas ambulâncias não puderam chegar no seu hospital por causa desse protesto? Isso pode. Isso é apenas força de expressão, isso é democracia. Mas se você faz uma movimentação de produtores, não, eles são caloteiros, eles estão fazendo errado, estão pegando o dinheiro do financiamento e estão usando para o seu benefício. E aí querem o quê? Querem o quê nessa relação? Então, a democracia deles é uma democracia diferente, senador. A democracia deles permite tudo, permite tudo. A nós não cabe outro jeito a não ser ficar calado, mas estão enganados. Nós não nos calamos. Vossa Excelência não se cala. Eu não me calo. Como disse na minha terra, Lagoa Vermelha, a gente não leva desaforo para casa, senador. E dentro de uma atitude democrática, de um comportamento democrático, faremos sempre assim. Então, queria fazer essa parte a Vossa Excelência para concordar. Vossa Excelência também as pessoas agora mesmo, estava no meu gabinete, estava lá com os transportadores, vítimas dos roubos de carga, que é o crime organizado, muitos falando em Vossa Excelência. Vossa Excelência conhece bem esse setor, conhece como ninguém, que é um profissional da segurança nas estradas. Então, senador Medeiros, Vossa Excelência tem sempre a oportunidade e o cuidado de abordar bem as questões. Estou aqui apenas para reafirmar esse compromisso com a democracia, com o diálogo, com a paz, com o embate. Mas não vamos nos furtar e não vamos levar desaforo para casa. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Agradeço por essa parte. E finalizando, senhor presidente, eu creio que o debate não é se atiraram ou se não atiraram no ônibus do ex-presidente. O debate não é se jogaram ovo ou não jogaram ovo do ex-presidente. Isso aí é caso da polícia. A polícia vai cuidar disso. O debate é se nós vamos deixar esse partido transformar o Brasil no que os companheiros deles transformaram a Venezuela. E como eu disse, senador Álvaro Dias, Vossa Excelência muito provavelmente será o próximo presidente da República. E eu espero que a primeira coisa que Vossa Excelência possa fazer é justamente mostrar aos brasileiros de que, olha, daqui para frente nós teremos segurança jurídica, de que o brasileiro vai poder ter direito à sua propriedade, porque hoje eles relativizaram tudo, achincalharam. Ontem eu vi aqui, eu estava escutando rádio, ouvi o pronunciamento do senador Magno Malta, ao qual lhe parabenizo, senador. Vossa Excelência fez muito bem. Sobre o STF, o que esse povo transformou o nosso STF? Então, senador Álvaro Dias, eu viajei o Araguaia, desde a região no Nordeste de Mato Grosso, quase todo o Araguaia, e vi o quanto as pessoas, quantos brasileiros estão querendo realmente um Brasil equilibrado, um Brasil para frente. E eu não tenho dúvida de que nós temos a chance, agora, 2018, de termos uma guinada, um diferencial na vida desse povo. Porque não dá para um país desse tamanho ficar com gente tão pequena e mais, além de ser pequena, apequenando o debate. Não sei se Vossa Excelência já viu aquele jargão, senador Álvaro Dias, de que time grande, quando ele joga bola com um time ruim, o futebol dele fica ruim. Esses dias me perguntaram, Medeiros, o debate no Senado está muito pequeno. Eu falei, mas é difícil fazer um debate à altura
com gente tão ruim de debate. A não ser que você ignore e não responda nada, mas aí fica a versão deles. Então eu não tenho dúvida que nós podemos fazer uma coisa diferente. Isso eu não tenho dúvida. E está começando o debate eleitoral e é por isso que eu torno a falar para as pessoas, não caiam nas armadilhas, porque o que eles querem é isso. Deixa fazer suas caravanas, vai ter 3 ou 4 pessoas, se não tiver mortadela, vai ser esse o número. Deixa ter para lá. Então, senador Dario Berg, muito obrigado pela tolerância e cumprimento novamente a todos que nos acompanharam até agora. Muito obrigado.